Povo gaúcho, povo missioneiro, nos últimos dias nós comemoramos, de alguma forma, o Dia Nacional do Idoso. Por um lado, a gente comemorou, porque afinal de contas o Brasil, que sempre vangloriou-se de ser um país com aura de eterna juventude, de repente acordou-se para uma nova realidade, importante realidade, preocupante realidade, que a população brasileira está envelhecendo a índices, por um lado, a comemorar, porque ficar antigo, viver mais, permanecer na Terra por mais tempo, é uma alegria, é motivo de comemoração. E dia 27 que passou de setembro, se não me falha a memória, comemorou-se então o Dia Nacional do Idoso, que antes, décadas atrás, eram poucos idosos, eram poucos que permaneciam na Terra além dos 60 anos. A média de vida já foi 63 anos, 56 anos. A casa dos 70 anos eram muito poucos. 80, 90, raros. 100, quase ninguém. Então era motivo de comemoração, permanecer mais tempo pela terra, mais anos de vida, motivos, sem dúvida nenhuma, de comemoração. Mas também é um momento extremamente importante para que façamos sérias, urgentes reflexões. O Estado brasileiro, a família brasileira, não estava preparada, não está preparada e muito pouco está fazendo para esta nova e espetacular realidade, que é o aumento vertiginoso de pessoas idosas na sociedade brasileira, na nação brasileira. A estimativa é de que tenhamos acima dos 60 anos de idade no Brasil mais de 30,4 milhões de pessoas consideradas idosas. E o Brasil não se preparou para isso. Como não se prepara para muitas outras coisas, infelizmente. E o que aconteceu? O que está acontecendo? E o pior que poderá acontecer se não tomarmos medidas urgentes com relação a este fenômeno social, notadamente social. A camada mais rica da população
a camada mais abastada da população, não está isenta dos problemas com este fenômeno. Pesquisas, estudos demonstram, tenho aqui as mãos, porque nada que falo aqui vem da fantasia, vem sim dos estudos, das pesquisas, das informações que busco. E as reflexões que trago são sérias, com o intuito claro de que cada um tire a sua conclusão e possa contribuir para a qualidade da vida, para a melhora da vida pessoal, familiar, das comunidades e de toda a nação. O que dizem os estudos, as pesquisas recentes? Que a classe mais abastada também não se preparou. Os filhos tomam conta dos negócios dos pais, não raras vezes abandonam os pais, esquecem os pais. E estes, por não terem feito poupança, ficam muitas vezes também, por ingratidão dos filhos, em situações financeiras muito aquém do que tinham quando comandavam os seus negócios. E pior que isso, acabam também nas casas de cuidados para idosos. Claro que as casas destes são mais bem cuidadas, mais bem estruturadas, o atendimento é um pouco melhor, mas quando não lhes falta a poupança, o atendimento econômico, falta o mais importante: o amor, o carinho, o zelo, a gratidão, a solidariedade, a atenção. Porque os filhos passam a cuidar dos seus próprios interesses, como diria o Dr. Leonel Brizola, de saudosa e inesquecível memória. A parte mais baixa da pirâmide, esta então, a situação é periclitante, é muito preocupante, porque os asilos, as casas de acolhimento de idosos no Brasil são insuficientes já para atender a enorme demanda. Faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam atendentes, cozinheiros, cuidadores e ainda com precárias infraestruturas para o atendimento dessa enorme população de idosos que está aí a recorrer a alguém que lhes receba e lhes cuide. E a grande massa sem plano de saúde, sem salário e sem nenhuma espécie de atendimento familiar. Muitos, e muitos mesmos, são apenas largados à dura sorte. Não contando ainda os milhares que pairam pelas ruas, pelas praças públicas, debaixo de pontes de marquises, pelas calçadas. Aqui em Porto Alegre é uma verdadeira tragédia a quantidade de idosos habitando o relento das ruas, sem alimento, sem remédio, carinho, amor, fraternidade, solidariedade, então nem se fala. Então, neste
Dia do Idoso que acabamos de vivenciar. Por um lado, se comemora a longevidade, que em tese teria que ser uma coisa boa, e por outra, nos sentimos, os responsáveis pelo menos, altamente contristados e preocupados. Os índices são alarmantes. E dizem que este índice do número de idosos deverá aumentar. E que se não nota, não é notada, não se verifica, não se presta, não se enxerga atitudes, estudos, pesquisas, trabalhos, projetos, ações públicas, privadas, preocupação das famílias, e nem a preocupação do indivíduo consigo mesmo para esta nova realidade que está aí, à vista de todos. E que o descalabro poderá se instalar, se já não está instalado, se nada for feito. Então, para fazer este registro, para a reflexão de cada um de nós, dos senhores, minha reflexão e de todos nós, é que levanto este assunto. Primeiro, o indivíduo, você aí que está me ouvindo, já pensou que amanhã você vai ter 60 anos de idade? 70. Tá bom? 80. Talvez 90. Você que está me assistindo aí, assistindo o portal Radiocidade. E você já pensou como é que você vai viver? Você está fazendo uma poupança? Você está pagando plano de saúde? Você está pagando previdência pública, privada? E qual é a relação e os acertos que você tem com a sua família a respeito disso? Porque você certamente teve filhos, tem filhos, está criando filho, formando filho, ajudando neto, inclusive, e até bisneto às vezes. E qual é o acordo social de fraternidade e solidariedade que tens com eles e eles contigo? Você cuidou deles até agora e continua cuidando. E eles vão cuidar de ti? Vão cuidar de ti? Ou vão te jogar a dura sorte? Ou vão te atirar no asilo? Meu amigo, antes de mais nada, pense em você. No amanhã. E as autoridades públicas têm que ter políticas públicas para atender esta camada de pessoas idosas, cada vez num número muito maior, porque caso contrário, algo muito ruim nos espera. Mas acredito que temos condições de dar a volta por cima e termos um país equilibrado entre juventude, os medianos e os idosos, onde todos possam se ajudar, onde o Estado cumpra com a sua função, onde a família cumpra com a sua função. E cada um pense, desde cedo, que um dia vai ser idoso e que poderá não ter os cuidados que espera dos outros. Então trate de cuidar de você mesmo, começando sabe quando? Agora! Ontem! Assunto para profunda reflexão. Antes de encerrar, e aonde está o amor? E aonde está a caridade? E aonde foi parar a solidariedade? A fraternidade? O carinho? O respeito? Um abraço missioneiro e até a próxima oportunidade.